Como confirmar se estou na lista de revisão do meu cadastro único como unipessoal, se eu estiver morando sozinho nesse momento? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que está gerando muita dúvida entre os beneficiários que moram sozinhos. Principalmente se você é unipessoal, então esse vídeo vai ser muito importante para você. Afinal, como saber se você está na lista de revisão do cadastro único? Como que você vai descobrir se o seu cadastro foi selecionado para averiguação? E será que existe o risco de bloqueio ou de suspensão do seu benefício? Nos últimos meses, o governo federal intensificou os processos de revisão e fiscalização dos cadastros do Bolsa Família. E dentro desse processo, uma atenção especial tem sido dada aos chamados cadastros unipessoais. É importante esclarecer desde já que morar sozinho não impede ninguém de receber o seu benefício do Bolsa Família. O benefício ele continua existindo para as famílias unipessoais desde que atendam aos critérios de renda que são estabelecidos pelos programas sociais, dentre eles o Bolsa Família. E o que acontece é que o governo passou a realizar verificações mais frequentes para confirmar se a pessoa realmente mora sozinho e se as informações que foram registradas ali no cadastro único como unipessoal continuam de acordo com os critérios do programa. Por isso, muitos beneficiários estão preocupados e querem saber se os seus nomes, se os seus cadastros estão em alguma lista de revisão cadastral. A primeira forma de você verificar isso é através do aplicativo Bolsa Família. O aplicativo se tornou uma das principais ferramentas de comunicação entre o governo federal e os beneficiários. Quando existe alguma pendência cadastral ou mesmo necessidade de atualização, o sistema pode exibir mensagens específicas. Entre os avisos mais comuns estão as mensagens como necessário atualizar o cadastro, cadastro em revisão ou mesmo cadastro em averiguação ou procure o CRAS. Ou ainda mensagens informando a existência de alguma pendência que precisa ser resolvida. Por isso é fundamental você abrir regularmente os aplicativos e verificar se existe alguma notificação importante. Muitas pessoas consultam apenas a data de pagamento e o valor do benefício, mas acabam deixando ali de observar avisos que aparecem na tela inicial. Essas mensagens elas podem indicar que o governo federal está solicitando alguma ação por parte do beneficiário em relação à atualização de cadastro. Outra ferramenta importante é o aplicativo do Cadastro Único. Nesse aplicativo também podem surgir informações relacionadas à situação cadastral da sua família. Além disso, o cidadão também consegue verificar dados registrados no sistema e confirmar as informações se essas informações estão atualizadas. Manter esses dados corretos é extremamente importante para você evitar problemas futuros. A terceira forma de você acompanhar é através do extrato do beneficiário, do benefício. Em alguns casos, informações relacionadas ao pagamento e ao seu cadastro podem aparecer associadas à situação de cadastro e também, claro, as informações de pagamento. Por isso, vale a pena você consultar regularmente o aplicativo do Caixa Tem e também o aplicativo do Bolsa Família para verificar se existe alguma observação relevante quanto a esse tema. Mas atenção, nem sempre uma pessoa que está na lista de revisão recebe imediatamente uma mensagem nos aplicativos. Por isso existe uma forma ainda mais segura de você confirmar a sua situação. E eu estou falando do atendimento presencial do CRAS. O CRAS hoje, o Centro de Referência de Assistência Social, ele possui acesso aos sistemas oficiais e ele pode utilizar essa informação em seu favor. Os servidores eles conseguem verificar se o benefício foi incluído, se você beneficiário foi incluído em processo de revisão cadastral, em averiguação cadastral ou qualquer outro processo de atualização. Então, se você está na dúvida, você pode comparecer ao CRAS levando os seus documentos pessoais, como RG, CPF, número do NIS. O atendimento, nesse caso, poderá informar se existe alguma pendência registrada no sistema. Além disso, ele poderá também te orientar sobre quais documentos são necessários para fazer a regularização de sua situação, caso exista alguma convocação por parte do governo em relação ao seu perfil. Outra alternativa é você utilizar canais de atendimento do governo, como o Disque Social 121, que é um dos principais meios de esclarecimento para beneficiários do Bolsa Família e inscritos do Cadastro Único. Através do 121 é possível você obter informações numa ligação
sobre o programa e também tirar dúvidas relacionadas ao cadastro. Também existe o telefone 111, que é a central da Caixa, central de relacionamento, que pode te auxiliar em questões relacionadas ao seu pagamento do benefício. Agora eu quero falar também para você sobre um ponto muito importante. Quais são os sinais que podem indicar que você está próximo de entrar em um processo de revisão cadastral? O primeiro deles é o tempo sem atualização do cadastro único. Atualmente a recomendação é que os dados sejam atualizados sempre que houver mudanças na família, ou mesmo que não haja nenhum tipo de alteração, dentro de um prazo de no máximo 24 meses, esse cadastro precisa ser renovado as informações. Se o cadastro está há muito tempo sem atualização, existe uma possibilidade de maior convocação para a revisão. Outro sinal também é a existência de divergências entre os dados que foram informados pelo beneficiário, pelo representante da família, e as informações encontradas em outras bases governamentais. Por exemplo, vínculo de emprego, alteração de renda, mudança de endereço ou mesmo de composição familiar pode gerar necessidade de verificação. Também merece atenção especial quem recebeu mensagens de convocação por aplicativos, mensagens através de cartas ou mesmo através de comunicados municipais ou orientação do próprio CRAS. Ignorar esses avisos pode resultar em bloqueio temporário do seu benefício. Muitas pessoas perguntam se uma visita domiciliar significa que automaticamente o benefício vai ser cancelado ou até bloqueado. A resposta nesse caso é não, tá? A visita apenas é um procedimento que é utilizado para confirmar informações cadastrais e ela serve para verificar se os dados que foram informados eles refletem a realidade da sua família. Caso tudo esteja correto, o cadastro vai permanecer regular. Portanto, quem realmente mora sozinho não precisa entrar em pânico caso seja convocado para uma entrevista no seu domicílio. E o mais importante sempre é você conseguir fornecer informações consistentes e verdadeiras e manter o seu cadastro sempre atualizado. Também vale a pena lembrar que bloqueio, suspensão e cancelamentos são situações diferentes. Por exemplo, o bloqueio normalmente acontece quando existe alguma pendência que precisa ser esclarecida. Durante o bloqueio, o beneficiário ainda pode regularizar a sua situação. A suspensão costuma ocorrer em situações mais específicas e impede temporariamente o recebimento do seu benefício. Já o cancelamento acontece quando o benefício deixa de existir para aquele cadastro, geralmente após a confirmação de irregularidades, descumprimentos das regras ou mesmo quando o grupo familiar ou a família unipessoal tem a renda aumentada e essa renda é detectada pelo governo federal como fora dos critérios de renda, da renda que é utilizada para pagar o benefício. Em circunstâncias como essa, então, pode acontecer um cancelamento definitivo. Por isso, pessoal, agir rapidamente diante de qualquer convocação continua sendo fundamental. Quanto antes o beneficiário procurar atendimento, maior são as chances de ele evitar problemas como com o seu pagamento. Então, se você mora sozinho e recebe o Bolsa Família e ainda não verificou a sua situação do seu cadastro recentemente, aproveite para conferir os aplicativos oficiais agora, consultar o CRAS ou mesmo buscar informações pelos canais de atendimento como o 121 e o 111. A prevenção sempre é o melhor caminho, tá? Então, manter os dados atualizados ajuda sempre você a evitar bloqueios desnecessários e vai garantir que o seu benefício continue sendo pago normalmente para quem realmente tem direito e está dentro dos critérios, principalmente o critério de renda. Agora eu quero saber de você, se você mora sozinho, você já recebeu alguma mensagem de revisão cadastral? Você já foi chamado pelo CRAS para atualizar o seu cadastro único? É importante saber como que foi a sua experiência, porque através da sua experiência a gente vai trazendo mais informações e vai reunindo mais dados para saber como que está a vida dos beneficiários e como que está a sua experiência de usuário, principalmente com essas novas mudanças que têm acontecido no Bolsa Família em função do pente fino e também em função do orçamento mais apertado para pagar o benefício. E as recomendações para você, então, fique alerta em relação ao seu cadastro e fique atento também, principalmente em relação a notificações. Então, por exemplo, se você já recebeu notificação de pagamento desse mês de junho, verifica se não trouxe, juntamente com essa notificação, não veio alguma situação relacionada com o seu cadastro, alguma situação de averiguação que muitas vezes pode ser uma situação simples, mas que você precisa resolver o quanto antes.
E mais dúvidas, como eu falei, você tem os canais de atendimento da Central de Relacionamento para você ligar diretamente e tirar suas dúvidas. Outro ponto importante também é uma central de atendimento chamado Fala BR. Faça uma pesquisa aí se você está com acesso à internet do Fala BR, que é uma central de relacionamento muito interessante também, que te dá suporte em relação a vários programas sociais, entre eles o Bolsa Família. Pessoal, espero vocês no nosso próximo vídeo com mais atualizações, então até lá!